Tá, agora no vídeo 2, vamos dar continuidade à aula da quarta-feira passada, do módulo 6, e agora falar mais especificamente sobre conectivos em inglês. Na aula eu mostrei ah, alguns conectivos em inglês ah, muito comuns e pedi para as pessoas presentes combinarem as palavras. Então, as well as combinaria com in addition to, however, yet, etc. Então, as respostas estão aqui. E falei sobre a importância de não aceitar simplesmente que uma palavra é exatamente igual que a outra. Então, apesar de, por exemplo, however, pode ser sinônimo de yet, tem que ter um pouquinho de cuidado que muitas vezes ao mudar a palavra, o comportamento gramatical ou a semântica da palavra pode mudar. Então, falei do exemplo disso aqui, que em inglês seria fountain. A maioria das pessoas falaram que isso aqui seria um chafariz em português. E perguntei se isso aqui também era chafariz, e a maioria disse que não. Só que isso em inglês também seria um fountain. Então, a tradução, os sinônimos, que são sinônimos, uma palavra, uma determinada língua às vezes não funciona em outra língua. Tem que ter cuidado com os sinônimos e a tradução dos sinônimos. Então, um site que eu recomendei na aula, é o OneLook. Então, aqui, vou colocar OneLook. O OneLook é um site que junta diversos dicionários. Então, se eu coloco aqui therefore, eu posso, na mesma tela, no mesmo site, ver vários exemplos em diversos dicionários. Um dicionário que eu gosto bastante, por exemplo, é o Cambridge Advanced Learners Dictionary, que ele mostra pronúncia em duas variedades diferentes de inglês, mostra em que nível geralmente as pessoas começam a produzir essa palavra e mostra alguns exemplos reais, né, do uso dessa palavra. Isso pode ser útil, mas a parte mais útil ainda para esta necessidade, isso dos conectivos e sinônimos, fica ao lado direito aqui da tela. Então, aqui tem outras opções, word origin, word similar, etc. E o que eu gosto de usar é o word similar para sinônimos. E aí ele mostra consequently, hence, thus, thence, etc. E, e pode explorar cada um. Então, o hence funciona bem como sinônimo, mas se quiser ver mais informações do hence, você pode voltar ao dicionário Cambridge, por exemplo, que mostrei antes, e mostra que é formal, então seria apropriado para uso na escrita. Mostra que é um nível avançado em termos de o nível a partir do qual pessoas não nativas começam a usar essa palavra e alguns exemplos de uso. Em contrapartida,
Voltando a essa lista original de words similar to therefore, tem o exemplo de thence. Usando o mesmo dicionário, seja o dicionário Cambridge, ele mostra que é literary or old use. Então é um inglês mais de Shakespeare, né, do que uso apropriado para um artigo científico. Voltando então à apresentação, mostrei isso, mostrei alguns exemplos e como aqui nesse texto tem uma noção, uma ideia que se repete muito, um conectivo que se repete. E esse aqui, colocando regarding in one look, tem muitos sinônimos, concerning, related to, in regard to, etc. E isso pode ser útil para evitar esse tipo de repetição, que geralmente não acontece tão frequentemente quando um brasileiro está escrevendo português, por exemplo, mas ao escrever uma outra língua, os sinônimos não estão tão prontos na cabeça, na memória. Então, esse tipo de ferramenta eletrônica pode ajudar. Aqui seria um exemplo de como substituir isso. Lembrei que também existe o fato existe o site Scale, que já usei e demonstrei dentro da aula, uma outra aula aí, que pode ser usado para ver mais exemplos. E também, claro, existe o EndConc, que é mais importante ainda, talvez, porque aqui é um corpus de artigos científicos da área de engenharia de alimentos. Aí pode ver inúmeros exemplos do uso nas suas áreas específicas. Isso é mais importante do que falar em generalidades. Falar de explorar o comportamento linguístico das palavras no seu contexto mais específico. E só lembrando que pode clicar, como eu fiz agora aqui, para ver mais contextualização linguística. Mostrei o exemplo de therefore, no EndConc, e como você pode explorar o comportamento linguístico para ver o que vem depois ou antes. Isso aqui você faz assim. Eu vou colocar aqui therefore, no EndConc. Aí posso clicar em collocates. Aí eu vou organizar por frequência, mostrando só o que tem de qual a palavra mais comum ao lado esquerdo, e mostra que and é a palavra que mais frequentemente antecede a palavra therefore, is therefore, we therefore, etc. E ao clicar nisso, a cada palavra, posso ver exemplos de seu uso. O que é interessante disso aí, que mostra que, ao contrário do que, por exemplo, o que é mostrado em muitos livros, que o therefore é usado no início de uma sentença ou frase, você vê que, na verdade, a palavra therefore segue depois dessa palavra and, sendo uma continuidade de uma argumentação.
não sei que, não sei quantos, e por isso, etc. Né? Ah, aí clicaram no we, essa palavra we também é bastante comum, antes da palavra therefore. Aqui você vê que muitas vezes a frase inicia com esse we, e, ah, e isso é interessante também, que é uma forma de ah, falar sobre método, falar sobre o que se fez na pesquisa. ah, Então, esse tipo de exploração, explorando esse comportamento linguístico, é interessante também, especialmente no que se diz respeito aos sinônimos, para ver diferenças. Por exemplo, entre thus, que tem 25 exemplos de therefore, desculpe, 468, e thus, a palavra thus é usada quase quase a mesma quantidade de vezes. E poderia explorar quais são as palavras que vêm depois ou vêm antes. Aqui dá ser bastante usado bastante no início, para iniciar a frase. Enfim, é bom para explorar as diferenças entre os sinônimos. Eu falei sobre isso porque ah, é bom pensar no efeito que causa a iniciar a frase ou a sentença com uma informação ou uma palavra em vez de colocar depois. Isso é um assunto que já tocamos nessa aula, ao usar a diferença entre usar o nome de um autor para iniciar a frase, dando mais destaque para esse autor, em vez de colocar depois ou colocar entre parênteses. E aqui a palavra therefore inicia a frase, é muito frequente isso. Só que também é frequente usar a palavra therefore, como vimos aqui nos exemplos do Enconc, depois de outras palavras. Então, em vez de therefore, the present study aims to, olha a diferença aqui. The present study therefore aims to. Therefore, the evidence suggests that. The evidence therefore suggests that. A diferença é sutil, mas pode ser importante. Não só para dar destaque a uma informação em vez da outra, mas também tem uma fluência diferente. É, ao colocar essa palavra aqui com uma, uma vírgula, o que pode interrompe um pouquinho mais o fluxo da leitura. Então é só dando um exemplo de como isso pode fazer uma diferença e como os sinônimos devem ser explorados. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns erros, alguns exemplos reais do uso desses conectivos. Então, esse aqui é um resumo que usa o sendo assim, que é um conectivo em inglês em português bastante comum, e o tradutor escolheu essa frase como tradução, in this sense. Não tem nada de errado no sentido de que é inteligível, mas tem que ter um pouco de cuidado, porque na verdade o in this sense, na verdade não sei se carrega o mesmo valor que o autor quer dizer com sendo assim. Eu achei mais interessante colocar o therefore, e não no início da frase, mas depois de this study. This study therefore aimed to test. Achei mais elegante. E um sinônimo poderia ser esse aí. Então, no terceiro vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre esses exemplos e também mostrando o efeito que causa quando o autor escreve um conectivo de uma forma errada.